Terminavam os jogos, às vezes, jogo do Brasil, a gente se combinava, vamos nos reunir no bar da faculdade para falar dos jogos. Então, isso, informalmente, já era um programa de debates. Zé, eu tenho uma proposta indecorosa para te fazer. Tu queres perder todos os teus finais de semana de agora para o resto da tua vida? Foi indecorosa mesmo. Aquele primeiro semestre que eu trabalhei na Gaúcha, ele valeu por 3 anos, vendo os colegas trabalhar. Nós estamos precisando de ti, o Brasil foi para a final e nós vamos reforçar a equipe da reportagem, tu vem fazer reportagem na final da Copa do Mundo. Eu sou jornalista, formado em 1985 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalho há 41 anos na Rádio Gaúcha, já fiz coberturas de eventos esportivos como a Olimpíada em 8 ocasiões, Copa do Mundo em 6 ocasiões em loco. Trabalho também em outras áreas do jornalismo, mas basicamente como repórter e apresentador no esporte. Meu nome é José Alberto Andrade. A minha história com o jornalismo, ela é de infância. Eu sempre gostei muito de esporte, futebol principalmente, e o pai me ensinou a gostar muito de rádio, ser aficionado do rádio desde muito cedo. E então a brincadeira era a seguinte, eu acho que eu era meio pão duro, não sei se não continuo sendo. E eu dizia, eu quero ser jornalista para entrar de graça em estádio de futebol. E isso eu dizia porque tem 2 profissões que entram de graça em estádio e conseguem ver o jogo, estar no espetáculo, que são o próprio jogador e o jornalista. E aos 10 anos eu vi que eu só tinha uma chance de entrar de graça no estádio para ver o jogo, que era sendo jornalista, porque eu não jogava nada. E jornalismo eu podia aprender, quando na verdade acabou sendo vocação. E foi uma época em que o jornalismo não era assim tão valorizado, eu já estou partindo da infância para a adolescência e já para a juventude, para a época do vestibular. O jornalismo não tinha essa, não é importância, mas toda essa exposição que tem hoje. No colégio, o pessoal meio que desdenhava, dizia, qual é a tua primeira opção? A primeira opção é jornalismo. E eu foco aquele sempre de jornalismo, porque o que me baseou no jornalismo foi o esporte e foi o rádio. Então, era mais ou menos, mas, de um modo geral, eu já consumia muito jornalismo, o de jornal, principalmente. A televisão tinha pouco jornalismo, vendo hoje o que a gente tem, o jornalismo da TV era muito restrito a pequenos noticiários, eu coloco como pequenos noticiários em duração, tipo o Jornal Nacional, já existia desde 69. No ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. Eu vi o surgimento do Jornal Nacional, ainda guri. Eu costumo dizer, eu vi o homem chegar na lua pela televisão, mas eu vi mesmo pelo rádio. Eu ouvi as reportagens do Flávio Alcaraz Gomes. Aquilo ali me fascinou junto com as transmissões esportivas. E também, e aí eu fui vendo isso no decorrer até da faculdade, que eu queria a rádio porque eu era muito tímido, sou até hoje. E o rádio era aquele que te deixava trabalhar, se expor, sem aparecer. Era uma Fabico em transformação. E essa transformação acompanhou a minha entrada em 82 e a minha saída em 85. Provavelmente a nossa turma é a última turma que ainda estuda pelo aquilo que a gente chamava de o antigo currículo. E não era só um currículo formal de disciplinas, de matérias. Eu vejo hoje, passados 40 anos, que aquilo ali desencadeou uma mudança na própria faculdade de jornalismo, na Fabico. A parte técnica foi obrigatoriamente aprimorada. A gente teve naquela ocasião uma coisa assim muito, com algumas dificuldades técnicas para aprender jornalismo propriamente dito. A academia, ela tinha algumas dificuldades técnicas, material, até dificuldade humana, a questão dos horários. Mas isso aí não pode soar como queixa. Por quê? Porque entrar na universidade eu descobri isso de saída, assim. Se a aula tem alguma coisa que não te agrada, o convívio universitário, ele é muito importante. A gente saía em turma e vinha para o campo central. Para quê? Para conviver.
para conviver. Ali já era uma faculdade de comunicação, esse intercâmbio. E os assuntos naquela época, a política estava muito em ebulição, mas a gente já faz parte de uma geração que ela está um pouco descolada da política, aquela assim, extremamente ativista. Eu fiz parte de uma turma, não fiz parte da diretoria, mas de uma turma que ganhou uma eleição, na época era da Bico, depois virou DACOM, né? Era o Diretório Acadêmico da Biblioteconomia e Comunicação. Agora, depois virou Diretório da Comunicação. A nossa turma jogava botão, jogo de futebol de mesa dentro do diretório. Isso aí, anos antes, poderia ser considerado um sacrilégio político ter uma faculdade de comunicação em que os alunos, alguns dirigentes do diretório, jogassem botão, aquela alienação, aquela coisa infantil, dentro do diretório acadêmico, que era um lugar de resistência política. Não, nós não deixávamos de ter as nossas ideias políticas, mas tínhamos um perfil, que era o perfil, de lá saíram pessoas muito ligadas à política, jornalistas políticos, mas a gente tinha uma coisa mais abrangente, nós estávamos vivendo, a gente estava vivendo e gozando daquilo que era a abertura política do país. Se é verdade que eu, quando estudante, o pessoal tinha um pouco de preconceito, o fato de eu fazer jornalismo, dentro do jornalismo, existia um preconceito com quem gostava de esporte e pensava em fazer jornalismo esportivo. A gente estava saindo de uma ideia que o jornalismo esportivo era alienação, o esporte era alienação. E essa discussão a gente trazia para a faculdade, mas não necessariamente para a sala de aula ou para as dependências da faculdade de jornalismo. A gente passava a conviver com gente de outros cursos e de pensamentos totalmente diferentes. O chamado Bar da Filosofia, o DAIU, que tinha aqui junto da reitoria, ele era um fórum de coisas de pessoas totalmente diferentes. Isso nos enriqueceu. Com o pensamento de ser comunicador, de estar no jornalismo, de analisar a sociedade, umas coisas assim que o estudante tem quando chega, sabe? Com aquela animação toda, e no ano de uma Copa do Mundo. Também foi importante. Tinha um fórum de debates da Copa do Mundo dentro da Fabico. Terminavam os jogos, às vezes, jogo do Brasil, a gente se combinava, vamos nos reunir no bar da faculdade para falar dos jogos. Então, isso, informalmente, já era um programa de debates. E assim era para a política também. O movimento das diretas já. Eu reputo o movimento das diretas já como, não é porque eu estava na época e participei, o maior movimento político que o Brasil viveu. Porque, primeiro, foi um movimento onde a palavra de hoje é orgânico, foi extremamente orgânico, não foi uma coisa assim organizada, ele foi se organizando aos poucos, Brasil afora, muitas vezes sem a participação dos meios de comunicação, as grandes empresas começaram a fazer vistas grossas e o movimento foi crescendo até o momento que, olha, fechar os olhos é fazer com um avestruz, botar a cabeça no buraco. A gente tinha debates na faculdade do tipo assim, estávamos nós em 84 numa aula de teatro e chega um colega atrasado e ele chega e baixa assim, cara, tu não sabe o que aconteceu. O que houve? Acabou de anunciar na RBS. Ranzolin vai para a Gaúcha. Assinou com a Gaúcha, estreia agora no sábado, o jogo do Grêmio. Lá. Aí eu falei, vem cá, tu fica com o Ranzolin. Nós levantamos da sala imediatamente. Vamos pro bar. Temos que fazer um debate sobre isso. Era teatro, o Sérgio Silva era o nosso professor. O Édipo Rei foi pro espaço. E 5 ou 6 alunos saíram imediatamente da aula, foi um bando. Porque nós tínhamos que discutir, debater, com cerveja na época que o bar da faculdade vendia. Tinha cerveja, tinha um buffet de trago também numa prateleira, tinha um buffet de cachaça com butiá, abacaxi e tudo mais. Mas não, a gente foi lá, cerveja e refrigerante, assim, os que não tomavam cerveja. E discutimos, até daqui a pouco o pessoal da aula de teatro se foi embora e nós continuamos ali, até fechar a faculdade, discutindo qual era o futuro do rádio, da comunicação gaúcha, à medida que o Armindo Antônio Ranzolin tinha trocado a Caldas Júnior pela RBS. Eu estava terminando a Fabico em 85. Na época não tinha trabalho de conclusão, não tinha TCC, não tinha prova final, a gente não tinha nada disso. O nosso trabalho de conclusão era editar o jornal da faculdade, o 3x4. As últimas férias que eu tive em faculdade foi em agosto de 85. O que eu vou fazer? Vou para o último semestre, mas eu tenho que já me preocupar em trabalhar.
As empresas de comunicação não tinham estágio na época. Então, não adiantava fazer currículo ou se inscrever para estágio. A RBS não tinha, as demais, a Caldas Júnior também não tinha. Tu tinha que ir procurando, ó, tem vaga, vai na vaga. E eu tinha um colega que não, ele fez dois semestres só, a pleno na Fabico, mas que tinha sido meu contemporâneo e colega em todo o colégio. Eu estudei no Anchieta e ele também tinha estudado do primeiro ano do antigo primário até o último ano antes de entrar na faculdade. Fizemos vestibular juntos, ambos para jornalismo, nenhum sabia do outro, que era o Alexandre Pucialdi. Tem muita gente que se liga em natação, ele é uma das grandes autoridades da natação brasileira, mora nos Estados Unidos. O Pucialdi, ele já trabalhava em rádio. No fim de agosto ele me liga. Zé, eu tenho uma proposta indecorosa para te fazer. Tu queres perder todos os teus finais de semana de agora para o resto da tua vida? Isso é indecorosa mesmo. Não, é que abriu uma vaga aqui na Gaúcha. Nós estamos precisando de um rádio escuta para as transmissões de futebol, a gente precisa de gente que dê apoio ao plantão de estúdio. O que fazia o rádio escuta de então? O rádio escuta, ele ficava ouvindo futebol, um rádio, às vezes em duas rádios diferentes, botava um fone aqui numa rádio, outro fone na outra, e ficava ouvindo, e quando dava gol ou alguma informação, tu pegava, anotava a informação e dizia pro plantão que estava do teu lado, olha, deu gol lá no Maracanã, gol do América contra o Flamengo, o América deu 1-0, gol do fulano. E aí o plantão dá aquelas informações que até hoje são assim, não tinha internet. Ou então a gente ligava para as emissoras da RBS no interior e dizia, olha, por gentileza, vocês estão com muita demanda de trabalho aí hoje? Não, tá, era domingo ou quarta-feira de noite. Então faz o seguinte, bota um radinho de pilha na mesa e bota o telefone na frente que eu vou ficar escutando aqui no telefone o jogo do Caxias contra o Novo Hamburgo. Isso eu começo em 85. Do Campeonato Gaúcho, principalmente em 85. 1º de setembro até o fim do ano. Acabou o campeonato, acabou o campeonato, eu me formei e fiquei desempregado. Estava formado, não era mais estudante. O meu trabalho era freelancer, só aos fins de semana quando tinha jogo. Os jogos pararam, eu fiquei desempregado. E em janeiro estou eu indo para a praia, eu faço aniversário em janeiro, passei meu aniversário e liguei, antes do aniversário, liguei pro Cielo na Gaúcha. Olha, estou fora, estou de férias agora, né? Era um jeito bom de dizer que estava de férias, estava desempregado. E quando voltar o campeonato, vocês querem ainda que eu volte para fazer escuta? Diz, não queremos o campeonato, volta antes, porque a rádio está abrindo vagas, está buscando gente, porque a demanda de Copa do Mundo específica, ela vai ser muito grande, e nós que somos produtores de linha, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, vai sobrar trabalho. E tu já está com a gente aí na escuta, vem para cá, te apresento para o chefe aqui, que eu acho que pode, a frase dele foi, acho que vai dar gol. E aí deu gol. Primeiro semestre, até a Copa de 86, eu trabalhei com Copa do Mundo, fazendo produção, fazendo arquivo, fazendo contatos com o interior. Eu tive uma atividade paralela de organizar a rede da Copa, que eram as emissoras que entravam em cadeia com a Gaúcha, e eu passei a organizar aquilo numa missão que foi dada direto pelo Armindo Ranzolin. Aí tem aquela coisa, tu começa a trabalhar com os caras que são teus ídolos, aqueles que tu ouvia lá na infância, quando tu resolveu um dia ser jornalista. E eu passei a trabalhar com praticamente todos, que era Ranzolin, Rui, Lauro, Belmonte, Lazier, depois que chegou logo em seguida de mim na Gaúcha. O primeiro semestre de trabalho eu estava, acabou. Minha realização está aqui, eu queria trabalhar com esses caras, pronto, minha vida profissional está realizada. Meu primeiro jogo em campo foi em 88. 88 foi o ano que eu entrei no ar da rádio. Intervenções diversas na programação, mas terminou o ano, na última rodada daquele ano do Brasileiro, que terminou no ano seguinte, eu fiz o primeiro jogo. Grêmio Curitiba, no Olímpico, Antônio Carlos Macedo e Silvio Benfica, os dois repórteres principais, eu era o chamado terceiro repórter, aquele que ficava no centro do gramado, ficava cuidando dos bancos de reserva. E a gente começava cedo a transmissão. Na pré-jornada eu me lembro que era possível ouvir os jogadores que saíam do lanche antes do jogo, na concentração. Então eu fiquei na arquibancada, fiz entrevista lá, e me lembro que entrevistei o jogador Serginho, que jogava no Grêmio. Aí vamos pro campo, e eu me lembro que a gente entrava com cabo e tudo para dentro do campo, e eu entrei. E eu me lembro do Macedo, Benfica, e eles faziam o seguinte gesto para mim assim, ó, vai, eles queriam era me dar cancha, vai, hoje o dia é teu.
E eu fui, e numa das primeiras entrevistas, era o último jogo do ano, o Grêmio estava, alguns jogadores titulares estavam fora, e ele promoveu a estreia de 2 garotos. Na lateral esquerda, o Clausemir, e no meio-campo o André, também júnior. E eu conhecia eles, assim, de visual, não da vivência, não tinha vivência em estádio. E não teve dúvida, eu fui nos garotos, né, que era a atração do jogo. Clausemir, primeira chance, como é que tá? Assim, eu estava meio que me identificando com ele. Fala um pouco das tuas características, a pergunta foi essa. Clausemir, te apresenta para o torcedor, fala das tuas características. Em primeiro lugar, meu nome é André. Eu inverti os 2 garotos. Eu conhecia, mas eu ainda não estava. Então foi a minha primeira entrevista. Primeira entrevista em campo foi essa. Pedi desculpas, claro. Desculpe também, é sobre os jovens, eu dei a enrolada, mas fiquei capenga, né? E daí foi, naquele jogo eu não fiquei naquela chamada posição de goleira, que a gente fala, que é ficar atrás do gol descrevendo os lances. Eu fiquei no meio do campo. Entrevistei técnico, entrevistei aquelas ocasiões que na época era possível substituição. Foi meu primeiro jogo em dezembro de 1988. Comecei a fazer microfone em 88, em 95 já tinha uns 7 anos, então o microfone já não era mais a grande dificuldade. Mas eu tinha uma afeição por todos os esportes. Tinha um programa na rádio, que era o Gaúcho de Todos os Esportes. Na época eu participava, inclusive, das coberturas que a rádio fez da Fórmula 1, tudo ainda daqui. Então, os outros esportes eu participava de tudo que era cobertura. Fazia corrida de rua, a Maratona de Porto Alegre já era patrocinada e organizada pela rádio, e eu era da equipe principal. Então, os outros esportes já eram, eu tinha um certo domínio, até dentro da equipe. Em 95, os Jogos Pan-Americanos foram disputados fora de época, porque era em Mar del Plata, e Mar del Plata, o sul da Argentina, fica muito frio a partir do final de março. Então, foi uma escalação meio natural. Olha, tem o Pan-Americano, a rádio não... A cobertura era difícil, assim, para fazer jogos, porque as imagens não chegavam. Na época, a ODEPA, a Organização Deportiva Pan-Americana, hoje mudou até o nome, ela vendeu os jogos e as grandes redes do Brasil não compraram. Não tinha Globo, não tinha Bandeirantes, não tinha... Estava com um repórter lá que mandava notícias para os noticiários. Mas foi um PAN meio misterioso. O melhor dessa cobertura foi que, primeiro, telefone fixo. Mas a Argentina tinha passado por um processo bom de modernização na época da telefonia, então deu para fazer uma cobertura bem razoável para os programas da rádio. A gente não transmitiu, acho que jogo nenhum. Mas aí o que acontecia? Se é verdade que eu não tinha transmissão, eu tinha muito tempo para ver os esportes, para conviver com colegas. Isso aí para mim é a coisa mais importante que tem, é essa convivência. Eu me enriqueci muito ali. E tinha uns atletas que, sabe... Eu peguei o surgimento da geração, assim, ele já era medalha de prata em Olimpíada, mas o Gustavo Borges, Fernando Scherer, o Xuxa e outros nadadores, eles faziam parte de uma geração brasileira que teve muito sucesso, veio a ganhar medalha olímpica depois, na Olimpíada em Atlanta, Sydney, e a gente criou o seguinte, esses caras eu descobri que eles são muito carentes em termos de divulgação, e eles dependem da visibilidade até para buscar patrocínio. Então se criou meio que uma família naquele time. O Popó lutou naquela época também, e a gente convivia com eles de uma maneira muito igual, descobri o mundo olímpico naqueles Jogos Pan-Americanos. Eu acho que esse é o maior legado. O Joaquim Cruz, cara, que foi o meu maior ídolo no atletismo, é o meu maior ídolo no atletismo até hoje. Joaquim Cruz é tudo na vida para mim, sabe? É o modelo de cidadão, de atleta. Talvez não seja em resultados o maior atleta brasileiro, não é. Mas para mim ele é sensacional, assim. E viu o Joaquim Cruz ganhar medalha, viu a geração dele tá correndo aí. Então, isso aí me abriu muito a mente, sabe? Aquela coisa olha, os outros esportes é tudo aquilo que eu pensava mesmo. Uma Olimpíada deve ser uma coisa fascinante. E aí, um ano depois, eu fui para a Olimpíada de Atlanta, minha primeira Olimpíada. Em 96, teve 2 coberturas assim que eu disse, olha, eu vou conhecer os 2 maiores espetáculos do mundo. Eu tenho muito esses exageros, assim, né? Porque em fevereiro eu fiz a primeira cobertura do Carnaval do Rio de Janeiro. E eu coloco o Carnaval como uma página importantíssima na minha carreira de jornalista, de transmissão ao vivo.
Transmitir o carnaval na Sapucaí, eu fiz isso por 24 anos consecutivos, a partir de 96. Cara, é um negócio completamente diferente. E é uma coisa que me enriqueceu demais profissionalmente. A equipe da Gaúcha, através do Cláudio Brito, ela era reconhecida nacionalmente, assim. O que os gaúchos estão fazendo aqui no Carnaval do Rio? E a gente estava lá trabalhando e os caras, eles se apaixonavam pelo nosso trabalho, pelo tipo de trabalho que a gente fazia, extremamente jornalístico. Tinha um padrão de transmissão que não perdia a informalidade, aquela coisa festiva do Carnaval, mas que era informação o tempo todo, assim, seja informação pela ilustração, com grandes figuras. Pessoas que na vida normal, fora da avenida, eu teria levado, se é que eu teria entrevistado, um monte de tempo para falar com assessoria, com agente, com não sei mais quem, e ele não me daria entrevista. E ali ele me falou com um sorriso. Então são várias as pessoas ao longo desses 24 anos, pode pensar em todos os meios, artístico, político, esportivo, todos estavam na avenida. Claro que eu não fiz nenhuma entrevista da minha vida. Eu não dissequei um assunto da política, do esporte ou da cultura ali na avenida, mas eu fiz a ilustração. Entrevistou a Gisele Bündchen? Já entrevistei. Quando é que eu poderia fazer uma entrevista hoje com a Gisele Bündchen? Nunca. Aí é a parte aquela em que o conteúdo da entrevista não é necessariamente o conteúdo aquele da profundidade, ele é o conteúdo da presença. Para o rádio isso aí é fundamental. Mas o segundo espetáculo do mundo é a Olimpíada. Eu fui para uma Olimpíada onde foi meio carnaval, assim. Por quê? Porque na Olimpíada tu tá de manhã fazendo uma cobertura da natação e lá estão os maiores nadadores do mundo. Tá o recordista mundial, que é o melhor do mundo, tá lá o Popov brigando com o Gustavo Borges pelo melhor tempo. E eles passam isonomista e tu fala com eles. E aí tu sai daquela natação às 10h30 da manhã, 11 horas, e tu vai correndo porque tem um jogo de vôlei, e tu tá lá com a seleção brasileira de vôlei, que em Atlanta ainda era a medalha de ouro de Barcelona. E daí termina o jogo, e aí tá passando por ti. Tandy, Marcelo Negrão, Paulão, Zé Roberto Guimarães, e tu fala com eles. Aí se eu sair daqui, eu pego o jogo das mulheres do vôlei, porque elas estão jogando às 6 da tarde. Daí eu vou lá e tem Leila, Márcia Fu, Fernanda Venturini, e tu ouve elas. E tu ouve as estrangeiras também, tu pega as cubanas, históricas cubanas, da Mireia, da Carvajal, e tu ouve elas. Elas param para falar contigo. Aí, tem o jogo do tênis. E o Meligeni foi semifinalista naquela Olimpíada. E eu fui lá no tênis, e depois do jogo do Meligeni jogou o André Agassi. Nós esperando o ônibus lá, eu e o fotógrafo, que era o Silvio Ávila. Esperando o ônibus, daqui a pouco passa um cara assim, 2 ou 3 do lado, ele conversando, coisa, era o Carl Lewis, que ia competir no dia seguinte. Aí tu ia no atletismo, eu fiz a despedida do Joaquim Cruz. Aí disse, mas eu vou ficar aqui mais um pouco, porque eu vou ver a corrida do Michael Johnson, que bateu o recorde. Eu vi bater o recorde mundial. Então a Olimpíada era maluco. Teve o ponto 1000 do Oscar em Olimpíada, e entrevistei o Oscar logo depois. Tu fica maluco. E aquela Olimpíada de 96, vendo hoje, talvez ela tenha tido o maior número de grandes estrelas. Era o Dream Team 2 de basquete, era uma geração espetacular do vôlei brasileiro, que foi medalha de bronze no feminino também, que era genial. Tudo isso no mesmo ano da Olimpíada. Depois, se a gente vai ver nas outras, sempre tem as grandes figuras. Mas eu acho que nunca teve com tanta gente tão grande quanto em Atlanta 96. Copa do Mundo foi o seguinte, eu fiz 4 Copas do Mundo no Brasil. Maravilhoso, maravilhoso. Trabalhar em Copa do Mundo é um negócio maravilhoso. Fui produtor, fui coordenador, fui editor e daí depois coordenador geral aqui no Brasil. A última foi em 98. 86, 90, 94, 98. Cara, é um outro mundo. O pessoal que fica aqui trabalha pra caramba. Férias em Copa do Mundo é uma coisa que eu nunca tirei na minha vida. Férias ou folga em Copa do Mundo. Por quê? Porque é trabalho diário. Lá ou aqui. Aí chegou um ponto que eu não tinha mais nada que fazer aqui. Eu disse, agora eu vou tentar. E aí, por uma coisa natural, eu fui para a Copa de 2002, numa função meio híbrida também. Eu era repórter, mas eu fui também como editor. Eu fiquei em Seul para fazer a coordenação, tinha lá o nosso estúdio, era na Coreia, e a seleção girava, Coreia e Japão. Então eu fazia a edição dos programas que vinham para o Brasil, falava com a coordenação daqui, e a gente fazia aquele meio campo. Foi uma equipe menor, foi talvez a Copa em que a IBS levou menos gente. Na época, o motivo era o custo. Fazer uma Copa na Ásia era uma coisa
proibitiva para muita coisa, até que me chamaram. 3 dias antes da final, tudo no Japão já, nós só lá coordenando na Coreia, porque lá o som saía do Japão, ia para a Coreia e daí é que vinha para o Brasil. Não tinha, as ligações de canais da rádio não vinham direto, vinham via Coreia. Aí me ligaram, olha, nós estamos precisando de ti, o Brasil foi para a final e nós vamos reforçar a equipe da reportagem, tu vem fazer reportagem na final da Copa do Mundo. Bom, eu tinha ficado 40 dias na Coreia. Aquilo era a minha Copa do Mundo. Feliz a beça. Surgiu uma nova Copa do Mundo, de 5 dias. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Essa foi minha Copa do Mundo de 2002, a Copa do Mundo 2, que envolveu um jogo, uma experiência totalmente inesperada, maravilhosa pelo resultado que teve, por tudo aquilo que eu consegui fazer, porque eu cheguei lá sem pauta fixa. Os repórteres de seleção são Silvio Benfica, Antônio Carlos Macedo. E tu vai fazer o entorno e o que tu puder fazer. E eu fiz. Coisa do tipo fazer uma entrevista quase que exclusiva, entrevistas quase que exclusivas na chegada da seleção no hotel depois do Penta. Lembra que os jogadores não falaram, né? Os jogadores não falaram no estádio depois do Penta. Eles saíram batucando, só falaram para a TV Globo, alguns assim. E a Fátima Bernardes estava no ônibus, então por isso que eu digo que é quase exclusivo. O que a Fátima fez foi aquilo ali, não tem como fazer. Só que quando eles desembarcaram no hotel, depois do Penta, com a taça, com tudo, só tinham 2 repórteres lá. 2 de rádio, que éramos eu, pela Gaúcha, e o André Henning pela Rádio Transamérica de São Paulo. E nós fizemos ao vivo a chegada do Brasil e algumas declarações, se é que pode ser coisa, tipo as do Carnaval, assim, é uma frase, do pessoal chegando no hotel em Yokohama. Eu detesto quando a geopolítica ela interfere no esporte, porque eu sou um cara do esporte. Então eu tenho que exaltar, eu fico em êxtase quando tem uma Copa do Mundo, uma Olimpíada. E quando tem um conflito, quando tem uma discussão geopolítica, eu me sinto na obrigação, e às vezes eu não consigo me controlar em ficar, eu tô feliz, cara, mas eu não posso estar completamente feliz. Então eu já não gosto porque me cria um conflito interno, sabe? Ver uma Olimpíada com boicote é um negócio chato, terrível. Ver atleta tendo que ganhar medalha com a bandeira olímpica, porque não pode estar representando seu país, não é legal. Daí, mas tu tá defendendo as Olimpíadas. Não, eu defendo as Olimpíadas, mas eu defendo as Olimpíadas e festejo as Olimpíadas dentro da ideia dela, de ser uma congregação mundial. A Copa desse ano é algo que para mim está causando um paradoxo assim, de conceitos, de coisa muito ruim mesmo. Porque eu acho que estava certa a FIFA quando puniu a Rússia. Acho que um país que invade o outro, não é a FIFA que tem que julgar, mas ela pega, bane e depois vê, olha, se estava errado, ela mesma discute para ela mesma, ou toma uma pressão internacional e diz, vamos relaxar essa punição, e aí tá feito, sabe? Eu sou um cara, em relação à Rússia, inclusive, eu estive na Rússia na Copa do Mundo, em 2018, cara, eu adorei, eu amei a Rússia, um país espetacular. A seleção brasileira ficou numa cidade de Sochi, que eu recomendaria para todo mundo que o dia tivesse condições financeiras, condições de tempo, vá a Sochi. É uma espécie assim, de Gramado, em termos de visual, de capricho da cidade, Gramado com o Mar Negro, paisagens maravilhosas, uma cidade acolhedora. Pô, é muito legal, cara. Sem falar na cultura de uma São Petersburgo, Moscou, as outras tantas, Kazan, que o Brasil foi desclassificado, é uma cidade espetacular. Daquelas da Copa, era a única muçulmana. Tem uma mesquita lá que é gigantesca. Lá a gente já sabia, o regime lá era um regime forte, o Putin é um cara todo poderoso. Eu me constranjo em dizer, o dia que tu tiver dinheiro, vai na Rússia. Para os Estados Unidos está quase a mesma coisa. Eu não vou dizer que está igual, porque o sistema americano é um pouco diferente. Então eu não vou dizer para as pessoas, não vai nos Estados Unidos, eu não vou me constranger pelo país. Sim, pelas autoridades do país, pelos atos do país. Os Estados Unidos era para estar ou banido da Copa, e a Copa sendo feita no México e no Canadá, dentro da coerência. Lamento profundamente o que está acontecendo. Lá na origem, acho que quando da intervenção norte-americana, já na Venezuela, poderia ter sido feito alguma sanção. Mas aí a FIFA deu o troféu da paz para o presidente norte-americano, que é quem está promovendo tudo isso.
Para quem gosta do esporte é muito desconfortável, para quem gosta da diplomacia acho que mais ainda, para quem trabalha essa área da geopolítica é completamente incongruente, como é que pode para um lado e não pode para outro. É um momento não da FIFA. Quando eu me formei, eram muito poucos veículos, os veículos eram os convencionais, era rádio, jornal e TV. Rádio, na época, quando eu comecei, só tinha 2 transmitindo futebol. 3, porque a Bandeirantes começou a transmitir aliás, no dia que eu comecei a trabalhar, a equipe da Bandeirantes foi aberta em 85. Então, 3 rádios, 2 jornais e com uma cobertura assim, de estádio mesmo, pequena, só para mais redação. TV tinha diariamente, nem a IBS fazia, às vezes a IBS não ia nos estádios de detalhe. Então era muito pouca gente. E ficava naquilo. Com a abertura, daí, hoje em dia o campo está absolutamente mais vasto. Continua a cobertura de veículos assim, como eu falei. Só que aumentou o número de TVs, as equipes têm mais gente, e hoje com a internet, com os sites, a web rádio, e um outro lado, que também é jornalismo, eu acho importantíssimo e hoje em dia indispensável, que é o lado da assessoria de imprensa, seja de clube, de jogador, de empresas. Então, aumentou o número de jornalistas. Hoje tu não tem uma entrevista de Grêmio Internacional, de jogador, com menos de 25 pessoas dentro da sala. Na minha época, uma entrevista era individual. Eram 2 repórteres, o da Guaíba e o da Gaúcha, fazia individual com o Caetano. E a própria presença feminina hoje. É uma coisa natural. Se tem menos, ainda se cobra bastante, tem menos mulheres. Claro que tem menos mulheres, isso aí é uma contingência natural. A mulher demorou para furar a bolha, primeiro por quê? Porque era um meio masculino. Por preconceito, por cultura. A própria mulher ela não se aproximava do futebol. O dia que começou a se aproximar, ela começou a fazer todas as funções. Eu costumo usar o exemplo do futebol feminino. O futebol feminino na década de 70, 80, era proibido por lei. Então, quer dizer, não tem como igualar em 30 anos algo que o outro lado tem 100. E até acho que a evolução é muito grande. A quebra de paradigmas, eu acho que ela obedece uma velocidade boa, sabe? Não é aquela coisa lenta e gradual, não. Tem que ser, às vezes, uma coisa meio forçada, porque demorou muito tempo para a inserção feminina. A sociedade mudou, acho que essa é o chavão, é o bordão que define isso. E a sociedade do esporte também, futebol também. Aquilo que aconteceu no meu início de carreira, eu dou graças a Deus de ter acontecido, de eu ter vivido aquela época, que era uma coisa totalmente informal. A gente entrevistar jogador em vestiário, de sunga, ou sem sunga também tinha isso. E entrar com microfone de cabo, com cabo. Imagina tu entrar puxando cabo num ambiente de vestiário que tá tudo molhado no chão e tu puxa o cabo e o cabo te suja, a tua roupa sai suja. Era uma coisa... E a gente encarava com naturalidade aquilo e os entrevistados também. Por quê? Porque era natural, aquele tempo era assim. O trabalho era melhor à medida que todo jornalista, quando tem mais proximidade com a sua fonte, ele está mais próximo daquilo que ele busca. Isso é uma questão óbvia. Então esse é o lado melhor do ponto de vista do jornalista. Só que é o seguinte, se tu tem tanta proximidade com a tua fonte, tu é obrigado a fazer um trabalho legal. Tu não pode perder detalhe. Hoje em dia não é que possa perder detalhe. Tu está muito distanciado da tua fonte do futebol. Seja ele jogador, técnico, dirigente, empresário. Naquela época o empresário ia no jogo e tu ficava do lado dele. Teve o jogo inteiro para perguntar. Hoje em dia o cara não te atende, nem no telefone celular. Então, tem esse lado também. A gente tem que construir de acordo com as possibilidades que são dadas. Porque hoje em dia é impossível fazer aquilo. Da gente viajar, repórteres, no ônibus da delegação do clube. Tipo assim, vai a São Paulo, o jogo é em Araras, o São João de Araras. O time chegava em Guarulhos, lá no aeroporto, ia pegar o ônibus, o dirigente chegava e disse, como é que vocês vão para lá? Não, estou indo para a rodoviária. Do Tietê pegar o ônibus. Não, entra aí no ônibus, vamos de carona aí. A gente pegava e a gente encarava com a naturalidade incrível. E os jogadores não se importavam. A gente ficava, claro, ficava na frente ali, junto com os dirigentes. Imagina hoje, não tem condições. Hoje eu, como jornalista, eu acho que eu diria não.
Não me sinto bem, não quero tolher ninguém. E os jogadores, os integrantes de uma delegação jamais aceitariam e tá tudo certo. Mas naquela época era assim, era natural. Agora, tinha uma relação também que era o seguinte, tá, mas e se no ônibus dá um problema, uma desavença de jogadores, como é que tu vai usar aquilo? Tu é jornalista, tem que usar. Mas ao mesmo tempo tu estava ali sob confiança de amigos, parceiro, os caras te tiraram de uma rua, tem que ir na rodoviária, pegar ou chegar, um trajeto que ia demorar 2 horas e meia, durou 40 minutos. Isso é desafiador. A situação aquela que te exige uma decisão, ela é desafiadora e ela dá saudades também. Tu às vezes tem que procurar um nome, um jogador, como é que eu vou descobrir? Tu tem que procurar em revista, na coisa física, e coisa que hoje em dia tu faz através da internet. Hoje em dia tu é obrigado a ter mais velocidade com algumas coisas, mas talvez naquela época tu fosse obrigado a ter um pouco mais de profundidade. Então, cada época com a sua característica.